Bem, galera, voltamos aqui, então continuamos com o nosso amigo Chianca, só que agora ele está vestido de Maristela, hein? Agora, o Chianca é um atleta do Maristela, vocês estão vendo aqui, não é nada da organização do Gexal, tá? Então, na verdade, tanto ele como eu somos atletas que vamos pelo Maristela. Tá, então amanhã já tem jogo, né? Defender o título, né? Vamos defender o título, né? E amanhã estaremos lá. E aqui, muito prazer, ao vivo, né? Porque pela internet a gente conhece bastante gente, mas conversando pessoalmente, estamos com o Dimas aqui, representando a Etferne. Né? Então, escola que eu também poderia estar em qualquer uma das duas, né? Foi convidado, né? Fui convidado realmente. Tá disputado. Mas acabei optando pelo Maristela, que o ano passado eu estava machucado e aí acabei indo para Maristela. Mas também tive o prazer de estudar no tempo do Cefet. E aí, Dimas, conta um pouquinho aí, como é que está essa expectativa para primeira vez no Gexal? O ano passado nós até tentamos, né, ensaiamos uma participação, mas aí quando ficamos sabendo, nós o Congresso Técnico já era tarde demais, né? Esse ano a gente conseguiu formou, desistiu, formou de novo. E aí a gente está, se você pensar numa fase de preparação hoje, a gente está na fase de validação do estado de saúde do pessoal. Hoje a gente vai tentar fazer o primeiro treino. Sim. Né? Então, assim, se você pensar com uma expectativa, eu falo muito assim, num master desse, principalmente na equipe da gente que tem, eu estava vendo ali agora no caminho, só 2 atletas têm abaixo de 45 anos. Caramba. Ou seja, todo mundo acima de 45. Então, a expectativa de uma categoria dessa master é você terminar o torneio como começou, sem nenhuma lesão grave, né, sem nenhuma contusão. Eu acho que isso é o principal. Uhum. Agora, pensando no lado da esportividade, aí você vai mais para a questão que eu acho que é testar essa sensação que o ano passado foi externada aí pelo pessoal, até pelo Geleia lá, né? Uhum. Colocou hoje no nosso grupo aí, o pessoal falou assim, quando a gente vestir a camisa, a sensação, você vai sentir como se tivesse com 16 anos, né? E aí eu disse ontem eu estive lá na quadra, quando eu pisei eu me senti com 61, não foi com 16. Mas vamos ver se no torneio a gente vai sentir isso mesmo. Até uma dica que eu dou, porque a gente narrou e tal, e viu todos os jogos, tiveram muitas pessoas machucadas. Então, assim, vai tranquilo, vai na calma, não precisa ir com toda a força, porque o que acontecia? Camarada entrava na quadra, sentia a emoção de 16 anos, mas o corpo dele não era esse. Responde. Então o cara ia na vontade e acabava ou se machucando, ou às vezes machucando o outro, né? Então é essencial começar, porque vai aos trancos e barrancos, começou, mas o importante é, como a gente vinha falando, se manter na atividade, né? Se mantiver na atividade durante o ano inteiro, chega numa competição, você já chega bem melhor, né? Exatamente. Mas é isso mesmo. E o ano passado, o Salesiano foi assim, né? Era um time que a maioria era acima dos 60 não, mas dos 50, a maioria. E tinha alguns que eram mais baixos, tá? A idade menor. Aí a gente brincava que era o time do primeiro tempo. Porque ele ganhou todos os primeiros tempos de todos os jogos, o Salesiano. Sim. Todos os primeiros tempos ele terminava ganhando, mas aí ele ganhou uns 2 jogos, eu acho, mas perdia os outros no segundo tempo. E aí perdi o jogo. Mas era o time que tinha vigor até o primeiro tempo. Eu até conversei com o Marlos sobre isso e eu fiquei sabendo que ele não ia participar. Eu disse, se vocês estivessem participando, a gente não seria os mais velhos. Talvez até equilibrasse alguma coisa, vocês desistiram. Pois é. Aí ficou mais difícil. Salesiano é uma das equipes daquela... como é que chama? O pleito de aumentar, de dividir mais a categoria, né? Junto do Etferne, né? Isso. Mas o Etferne vem com quantos atletas? Nós conseguimos juntar 16, né? Assim, agora abaixo de 45 tem 2, né? O restante nós fomos completando e aí tá nessa faixa aí, 45 a 50. Tem umas fotos aí que você arranjou que a foto veio com poeira já, pai. Digital mesmo. Já tinha poeira nessa época. Nessa época já tinha poeira. Depois vai rodar as fotos aí. Rapaz, não dá nem para identificar todo mundo aí, né? Porque essa nossa equipe aí foi a última equipe que disputou o título em Gerd, né? Em 96. 96, vocês ficaram em qual lugar? Vice-campeão. Foi? Nós perdemos para o Salesiano da fábrica, né? Que o pessoal fala a fábrica de Maristela. Era a Bruno, fábrica passando aí, ó. Isso. Passando na sua tela. Era Bruno Henrique, Abner, João Aquino,
Hugo, Todos oriundos. Nielsen, Tomás e Rodrigo. Pô, aí é difícil, né? Todos vindo do Maristela. Todos vindo do Maristela. E se você analisar, era um revezamento. Naquele ano foi Bruno, depois foi Hugo, depois foi João. Atleta Isso. ouro, não dava para ser mais de um, né? Mas a gente teve... Eu acho que a gente perdeu, acho que foi uns 3 gols. João que estava me falando na época dessa. Eu nem lembrava. 3 gols. Então, assim, é muita coisa para uma equipe daquela ali que... Né? Então, o Salesiano não participar do Gexal é até estranho, né? Pensar na tradição, né, cara? Mas é interessante, assim, né? E eu até, como eu falei, né? Estudei e joguei pelo Etfern, o professor na época era Denis, mas infelizmente, por um lado, né? Acabou que a gente só conseguiu formar um time suficiente para jogar beach. Então eu joguei no beach handebol 2 anos, no Gernes. Foi. Acho que foi, sei lá, 2002, 2003, por aí. Mas a gente treinava um ano inteiro na quadra, porque treinar, você consegue treinar com 3 pessoas, com 5, com 10. Às vezes dava mais gente, treinava às vezes junto com o feminino, juntava o time. Mas na hora de competir, a gente conseguiu só botar no beach lá. Mas chegamos até na semifinal, acho. Perdemos pro Maristela. No beach. Né? Normal, né? Tem 96, quando nós praticamente toda a equipe estourou naquele ano, em 96, né? Ali 18 anos, ou concluiu, o pessoal concluiu ou terminava. Em 97 já não participou. E tem as instalações boas, tem muitos alunos, né? O que falta para a Etfern chegar no Gernes esse ano? No Gernes 2 hoje em dia? Não sei. Na verdade, eu me afastei muito, né? Eu passei já um tempo fora quando fui para a faculdade, depois eu saí, eu me afastei muito. Mas assim, eu penso que Fausto pode dizer até com mais propriedade, que está mais ligado a essa turma de hoje, mas eu vejo que o pessoal de hoje, acho que não tem muito aquela ligação com o esporte que a gente tinha. Não sei se é uma impressão, né? Vamos ver aí, eles estão bem envolvidos nas atléticas, né? São equipes universitárias de cursos específicos. E tem uma atlética chamada Engrenada, que é lá do Etfern, o IF. Eu acredito que a evasão de atletas, hoje é IFRN, né? Se dá por causa da quantidade de atletas praticando handebol hoje, em Natal, de escola, 90% dos atletas são de escolas particulares, são as grandes escolas, né? SEI, Marista e Porto. Tem o Degraus, mas aí no juvenil, os que chegam fortes são isso aí. E são atletas que naquela época, a Etfern, todo mundo de qualquer escola queria ir para a Etfern, né? Então, hoje em dia, esse público não procuram o IFRN. Eles já querem direto. Também. Então, eles não entram. E o IFRN é uma dificuldade que eu tenho lá no Ceará Mirim. Ele não tem a base. Ele só começa do ensino médio em diante. Então, para você formar um atleta para ensinar a bater bola, os fundamentos básicos, né? Perfeito. E o que eu vejo muito é que eu falo assim, né? Se você pensar como o pessoal, os meninos brincam, não, a Maristela é a fábrica, né? Ali o primeiro grau. Mas, se você pega escolas particulares, você poderia formar uma equipe. Você dava uma bolsa, você tinha uma grande estrutura. Todo mundo queria estudar no Marista. Mas a Etfern, mesmo você querendo, você tem que passar no exame de seleção. Ainda tinha isso. E aí, quando você ia formar uma equipe, você pegava, nesse exame de seleção, nesse filtro, ficaram 3 atletas que já eram do handebol, né? Mas a gente precisa fazer um time, aí você vai formar. Quer dizer, se a gente pensar na nossa equipe lá, a gente tinha, acho que 4, Marcão nunca tinha jogado handebol, o goleiro nunca tinha agarrado, e assim, você foi formando em um ano pro cara jogar o Gernes. Quando você pega... Vamos lá, e o Maristela, Chianca, como é que vem aí esse ano? Fala aí pra gente. Vem um pouco quebrado, vem com alguns desfalques, mas... Quem é que não vem esse ano que... Esse ano o Rodrigo Legal, né? O goleiro. O Rodrigo Legal não vai jogar. Bruno, acho que não vai também, né? Bruno Ponta. Bruno, acho que... Vai? Até onde eu sou, Bruno vai. Mas foi, ele é aquele cara que só vem pro jogo, então, né? Vai jogar muito, Jorge Felipe, que é... Jorge Felipe também não vai, né? Diferença na defesa, né? E... acho que esses 3 são... O resto é quase o mesmo time, né? Do ano passado? Isso. Tô tentando lembrar alguém que não jogou e que vai jogar. Luiz, a gente agregou Luiz. Sérgio estava em quadra, mas estava com a mão... Sim, é Luiz, né? Mão fraturada. Aí vem uma galera que completou 35 esse ano, né? Armando. Pedro. Aí a gente trouxe também... Tentando trazer também os irmãos, né? Bisna e Arthur. Tem uma galera mais nova aí
tão É parados, mesmo, mas é a vamos turma tentar. que chegou nos 35, né? Isso, que chegaram agora no 35, a geração mais Beleza, é. Isso aí. Maristela, ele vai colocar a partir de agora só times 35, né? Não tem como ter 18 mais, né? Acabou o 35 Maristela, pra cima. infelizmente, né? Mas é isso aí. E vamos lá, defender o título, né? Vamos lá. Uma última pergunta, né? Aí voltando para o homem do handebol, o professor Chianca, né? Que é do Gexal, é do Maristela, é das escolas que ele dá aula. Eu sempre faço aqui com os convidados, e aí, especialmente dessa vez, eu só vou fazer com você, porque senão vai ser todos os convidados aqui, vai ficar meio complicado. Uma pergunta específica, bem específica e bem objetiva sobre uma ideia. Qual a sua ideia para melhorar o handebol do Rio Grande do Norte? O que a gente poderia anotar num papel, numa lista e dizer, ó, tá aqui, ó. Se você fizer, melhora. Pode ser que não resolva, mas melhora. Eu acredito que são 2 pontos chaves, que é a participação de atletas. Quanto mais atletas, melhores. Então, fomentar mais o esporte, ter mais atletas, ter mais equipes e competição. Por exemplo, eu tenho uma equipe do Gernes, campeão do Gernes, bicampeão do Gernes, que ela chegou na competição escolar tendo feito um jogo no ano. Um amistoso. Antes do Gernes, um jogo. Um amistoso que eu peguei 2 semanas antes para ver como é que estava a equipe para o Gernes. Então, assim, falta competição. E no total do ano, então, ela jogou 5 jogos, 4 jogos, sei lá. 5 a 6 jogos no ano. É coisa que as equipes em outros estados jogam por mês. Uhum. Então, o nível falta muito jogo. Como fazer isso? Eu acredito que uma das saídas que eu vejo mais rápida seria agregar a FNDE, o handebol, porque a FNDE hoje ela tem o voleibol, tem o basquete, tem o vôlei e só não tem o campeonato anual de handebol. De handebol escolar, no caso, o campeonato escolar organizado pela FNDE. Isso, porque a FNDE é a Federação Norte-Grande de Desporto Escolar, né? Sim. E assim... E ela organiza só o Juvenes ou nem o Juvenes? Não, ela não organiza, só organiza os campeonatos da FNDE, mas o handebol tá fora. Tá fora. O Roberto ainda chegou a fazer um ano, o juvenil, mas aí ao mesmo tempo que a gente cobra que tem o campeonato... Tem que ter equipe. Falta ter equipe. Tem professores que têm equipe que só preferem jogar o Gernes. Não colocaram nessa competição. Né? Beleza, tá anotado. Senhores, agradeço demais a participação de vocês, né? A gente vai seguindo a nossa dinâmica aqui. Os jogos já começam amanhã. Você joga amanhã? Não, na quinta. Quinta, e você? Quinta. Amanhã. Eu também, né? Amanhã, né? Vamos jogar todos os dias, né? Tá domingo, se Deus quiser. Só voltar como Gexal aqui e agradecer aos parceiros. Pode né? ficar à vontade. A Prefeitura de Natal, no nome do M. Câmaras, que é o secretário, né? A governadora Fátima, o governo do estado, tem um apoio logístico, apoio de ginásio, tudo. A CEL, Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, e ao Boa Massa, que é o patrocinador que a gente vai fazer uma surpresazinha para os melhores em quadra. Ah, é? O destaque da partida vão ter surpresinha aí? Vão ter um prêmio. Vai ganhar uma massa. Tá bom, beleza. Pois valeu, obrigado, Dimas. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Até mais. Valeu. Obrigado, Chianca. E vamos para o próximo. Surpresa, hein? Enquanto isso, vamos ficar com nossos patrocinadores e apoiadores aí.